Paz do Senhor, igreja. Amém. Tudo bem com os irmãos? Vamos lá, a palavra de Deus, Êxodo, capítulo 12. Livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 21. Eu vou ler. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas, para vos ferir. Guardai, pois, isto, por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre, uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis: é o sacrifício à Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel, no Egito, quando feriu os egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim o fizeram. Nós estamos aí alguns dias da Páscoa. Alguns dias não, um dia, né? Da Páscoa. E a Páscoa para alguém, como foi dito até com o pastor aqui, é o ovo, né? De chocolate. A Páscoa para o mundo é presente. Mas e a Páscoa para a igreja? E a Páscoa bíblica? Porque a Páscoa que nós vemos hoje é uma Páscoa que o homem criou. É uma Páscoa que fala mais sobre vender algo, sobre a economia, do que a Bíblia ensina. E nós iremos aqui nesta noite, irmãos, aprender um pouco sobre o significado verdadeiro da Páscoa. O que realmente a Páscoa ela traz, vem nos ensinar. O que a Páscoa pode ensinar a cada um de nós. Nós podemos ver que nesse texto, Moisés, ele vai ordenar ao povo que matasse um cabrito, um cordeiro. O cordeiro naquela época era de aproximadamente 1 ano. Não podia passar disso, porque senão não era mais cordeiro, era um carneiro. O cordeiro, para quem não sabe, a carne do cordeiro, por exemplo, é uma das carnes mais caras e mais apreciada no mundo. Mais apreciada no mundo. É a carne do cordeiro. E Moisés ele estipulou para que cada família pegasse um cordeiro e imolasse, porque naquela noite o anjo destruidor iria passar sobre todos os primogênitos da terra. Haveria uma matança geral. Por que isso? Porque Deus estava trazendo um juízo sobre o Egito.
Aqui antecede as pragas, essa daqui é a última praga, que é a morte dos primogênitos. Mas começou lá atrás, com outras pragas, da mosca, dos piolhos, da peste, de tantas outras pragas que Deus enviou para subjugar os egípcios. Mas a Bíblia diz que todas as vezes que Moisés, com seu cajado ali, e Arão, eles faziam os sinais de Deus para mostrar para os egípcios que quem era Deus naquele lugar, o faraó chamava os magos dele lá para poder fazer algo igual. E fazia. Quando Arão lançou o cajado na terra que transformou numa serpente, os magos vieram e fizeram igual, uma serpente também, só que a serpente que Deus tinha feito aliás, daquele cajado, engoliu todas as outras serpentes. Deus mostrando o seu poder. Só que interessante que Deus faz tudo isso, em cada ação dessa, Deus endurecia o coração de Faraó, para que ele não deixasse o povo ir. E cada ação dessa, cada praga que vinha, o próprio Deus endurecia o coração, porque Deus não queria ensinar apenas aos egípcios, Deus queria ensinar primeiramente os seus filhos. Deus queria ver que realmente se eles realmente acreditavam no poder de Deus. E nós vemos que todas as outras pragas, Faraó continuava com o coração endurecido e não deixou o povo ir. Mas Faraó nada sabia que era o próprio Deus que estava conduzindo tudo aquilo. Era o próprio Deus, era a mão de Deus conduzindo toda a história. E aí quando chega na última praga, Deus fala para Moisés e fala: olha, agora é a última. Depois dessa daqui eu quero ver Faraó não libertar vocês. Eu quero ver Faraó não deixar vocês ir. Aí Deus fala para Moisés fazer da seguinte maneira: cada família, cada pai de família, se ajuntar nas suas casas, não deveria sair aquela noite, imolar o cordeiro, matar por cada família, e a família que fosse pequena, juntasse ali com o vizinho para imolar e comer o cordeiro. E Deus fala: só que depois de tudo isso, de vocês assar, não era para comer cozido, mas era para comer assado. E depois disso, pega o sangue do animal e passa nos umbrais da porta, nas laterais e embaixo, nas vegas, nos umbrais das portas. Porque eu enviarei o destruidor a esta noite. E aonde o sangue estiver, o destruidor não entrará. Então a Páscoa, querido, é uma... Na tradução da palavra Páscoa, no hebraico é passagem, que significa passagem. É literalmente passar por cima. Passar por cima do quê? Das casas. O anjo destruidor passava por cima quando via o sangue. A Páscoa continua sendo uma festa até os dias de hoje. Porque Deus falou que seria de geração em geração. A Páscoa até hoje acontece em Israel. Eles continuam celebrando a Páscoa. Mas o significado da Páscoa vai muito além do que simplesmente também imolar um cordeiro. O significado da Páscoa vai muito além de que se reunirem, como foi no Antigo Testamento da Antiga Aliança, se reunirem e ali o anjo destruidor passou e não destruiu nenhuma casa dos que tinham o sangue na porta. Não é simplesmente isso. Mas a Páscoa, ela aponta para ela aponta para o Cordeiro de Deus. Ela aponta para Jesus Cristo. A Páscoa aqui é apenas uma prefiguração de tudo aquilo que haveria de acontecer há mais de 2000 anos depois. A Páscoa é a prefiguração do Mestre, do Senhor Jesus Cristo.
o Cordeiro de Deus. Esse mesmo Cordeiro que começou lá no Gênesis. Quando Adão e Eva pecam, que ali eles percebem que estava nu, Deus faz roupas para ele. Era a pele do Cordeiro cobrindo a nudez de Adão e Eva. Já começou desde no jardim do Éden. E começou de toda a história da humanidade. Deus ele vai trazendo. Se você for analisar, só no Velho e Antigo Testamento são 150 vezes que fala sobre o Cordeiro. E 40 vezes no Novo. 190 vezes fala sobre o Cordeiro na Bíblia. Porque era o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus é Jesus Cristo. E nessa noite nós iremos falar aqui algumas coisas que a Páscoa nos ensina. A primeira coisa, a Páscoa ela tem um centro. E quem é esse centro? Cordeiro. O centro é o Cordeiro de Deus. O centro, lá na antiga aliança, era o Cordeiro. Quando, no tabernáculo, quando eles, ali tinha o átrio, tinha a bacia, o altar de bronze, e depois tinha o lugar santo do santo. No átrio, ali havia aquele altar que era o altar do holocausto, aonde o sumo sacerdote ia lá e imolava o cordeiro, e depois, por imolar aquele cordeiro, depois dele matar, ele ia na bacia, no outro ambiente, lavava as mãos, lavava o corpo, e depois ele entrava em outro ambiente, ele chegava onde tinha uma cortina, e de trás dessa cortina havia uma arca, chamada Arca da Aliança, e ela era toda de ouro, e só o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no lugar santo dos santos. Então o sumo sacerdote, ele entrava, e ele tinha que entrar sem pecado. Primeiro ele tinha que fazer sacrifício por ele, para depois fazer o sacrifício pelo povo, porque se ele entrasse em pecado, ele morria lá dentro, fulminado pela glória de Deus. E o sacrifício, ele era apresentado. Primeiro ali o sacrifício era imolado, depois ele lavava as mãos como sinal de purificação, depois ele entrava no Santo dos Santos. Quando Jesus Cristo ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus Cristo ele é o Cordeiro que foi imolado. Jesus Cristo é o Cordeiro. Então, quando Jesus ele disse isso, ele é o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por ele, ninguém consegue chegar até o último lugar, o último ambiente, que é a Arca da Aliança, que é a presença do Todo-Poderoso, se primeiro não tiver que passar pelo Filho. Ninguém consegue chegar a Deus a não ser por o Filho. Ele é o caminho, porque ele começou lá imolando, ele é o Cordeiro, depois ali é a purificação, depois é um lugar santo do santo, aonde a presença do Senhor, porque a arca simbolizava a glória de Deus. E às vezes nós queremos passar e chegar até a presença de Deus de qualquer forma. Primeiro tem que haver o sacrifício, primeiro tem que se purificar, a depois chegar no Santo do Santo. A Páscoa, o Cordeiro, ele é o centro. O versículo 21, tomai o Cordeiro segundo as vossas famílias. Tomai o Cordeiro, porque o Cordeiro é o centro, Jesus Cristo é o centro. Jesus é o centro, irmão. Jesus é o centro de tudo. Ele estava antes de toda a criação. Ele estava no meio da criação, Ele está hoje aqui nesta noite. Jesus Cristo é aquele Criador dos céus e da terra, de tudo. Jesus Cristo é o centro de tudo, todas as coisas contribuem para Ele, para a glória dEle.
Ele é o centro da sua vida. Se Jesus Cristo não for o centro, nada mais adianta, querido, nada mais presta. Jesus Cristo tem que ser o centro. Ele é o centro, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro era o elemento principal da celebração da Páscoa. Era o elemento principal. Sem o Cordeiro não haveria Páscoa. Jesus Cristo, Ele mesmo diz: sem mim nada podeis fazer. Ele tem que ser o tudo na minha e na sua vida, meu. Ele tem que ser o tudo da igreja. Se a igreja quiser ser vitoriosa, ponha Jesus Cristo na frente. Se a igreja quer evangelizar o mundo, ponha Jesus Cristo na frente. Se a igreja quer destruir as ciladas do diabo, ponha Jesus Cristo na frente. Se a igreja quer triunfar, Jesus Cristo tem que ser o centro. Sem Jesus Cristo a igreja não vai a lugar algum. Ela não triunfa. Por isso ele tem que ser o centro. A segunda coisa que nós aprendemos aqui a Páscoa também é um sinal. Que sinal é esse? O sangue. O versículo que nós lemos, versículo 22, diz assim: tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia. Eles pegaram um molho e molharam com o sangue daquele cordeiro e passaram nas vergas da porta. Aonde aquele sangue estava, o destruidor tinha que saltar por cima. A casa que tivesse aquele sangue, o destruidor tinha que passar por cima, porque ele via o sangue. E quem é esse sangue? É o sangue do Cordeiro de Deus. É o sangue de Jesus Cristo. Ali já prefigurava o sangue de Jesus Cristo, que seria derramado por mim e por você. A Bíblia diz que sem sangue não há remissão de pecados. Ele precisou derramar todo o seu sangue para que eu e você pudéssemos ser redimidos. O sangue de Jesus Cristo, Ele redimiu o homem, Ele nos comprou e foi um alto preço. A Bíblia diz que foi com preço de sangue. Foi o preço que foi pago por mim e por você. E Ele derramou todo este sangue por nós, irmão, no Calvário. Então um sinal da Páscoa é o sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus Cristo. E este sangue é poderoso. Este sangue é poderoso. Percebe que o destruidor, quando viu o sangue, diz: aqui não dá. Aqui eu tenho que pular por cima. Satanás ele não respeita a carteirinha de membro. Satanás não respeita o teu título. Ele não respeita nada. Mas quando ele vê o sangue do Cordeiro de Jesus na tua vida, ele bate em retirada, meu irmão. As hostes espirituais da maldade, todos os principados se prostram diante de Jesus, desse sangue precioso. O sangue dele é poderoso. O sangue de Jesus foi derramado por nós. Eu imagino quando Jesus Cristo estava na cruz, aquele sangue derramando, vertendo todo aquele sangue, escorrendo. Quem sabe Satanás diz: agora acabei com ele, agora não tem mais jeito, é o fim da raça humana, é o fim de todos. Quem sabe Satanás pensou dessa forma. Quem sabe ele diz: agora acabei com o Cordeiro, destruí o Cordeiro, agora não tem como mais. Mas Satanás sabia que aquele sangue estava redimindo um povo, estava salvando um povo. Mas Satanás sabia que aquele sangue era um sangue precioso, que cada gota de sangue daquela era uma bereana, que cada gota de sangue daquela era uma assembleia, era um avivamento. Cada sangue daquele que estava sendo derramado
Era o sangue precioso de Jesus por nós. E Ele derramou todo esse sangue. O sangue nos umbrais das portas era o sinal que impediria o destruidor de entrar. A grande pergunta que não quer calar: você tem o sangue de Jesus na sua casa ou vida? O sangue de Jesus corre nas tuas veias. O sangue de Jesus está sobre ti, irmão. Quando o destruidor, aqui o destruidor é símbolo do inimigo das nossas vidas. Quando o destruidor vir, será se o sangue está latente na sua vida? Será se o sangue de Jesus está na tua cabeça, está na tua vida, para que quando o inimigo vir, ele bater em retirada? O sangue precisa estar na tua casa. O sangue precisa estar na tua vida, na tua família. Todas as famílias de Israel, nenhuma se perdeu, nenhum primogênito morreu, porque os primogênitos do Egito não só foi primogênito, mas até aqueles que estavam encarcerados, os filhos, o primeiro filho daquele que estava preso, morreu tudo, dos animais, morreram todos. Mas na casa do povo de Deus, nenhum animal morreu, querido, nada foi tocado, porque ali estava o sangue. Ali estava o sangue de Jesus. E o sangue dele é precioso. Onde havia sangue, havia livramento. Onde não havia sangue, houve morte. Aonde o sangue de Jesus não está, há morte. Aonde o sangue do Cordeiro não está, há morte. Só há vida no sangue dele. E o sangue de Jesus continua sendo o único meio de purificação da humanidade. O único. Não existe outro meio de se purificar. Só o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Está lá em 1 João 1,7. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Apenas aqueles que têm a marca do sangue de Jesus Cristo são poupados do juízo eterno. Apenas aqueles que têm a marca são poupados. Terceiro, a Páscoa tem um propósito. Qual é o propósito? A libertação. O povo estava mais de 400 anos, 430 anos, me falha a memória, cativo por o Egito. O povo estava sofrendo. O povo clamou a Deus e Deus o ouviu. E envia Moisés lá para libertá-los da escravidão. Eles estavam escravos, não eram apenas pessoas que estavam em um país diferente, mas eles eram escravos. E Deus veio para libertá-los. Deus envia Moisés como libertador. Deus veio com um braço forte, leva aquele povo pelo meio do deserto durante 40 anos peregrinando. Porque Deus queria uma comunhão com o seu povo. Era o desejo de Deus ter aquela comunhão íntima com o seu povo. Ainda continua, a voz de Deus ainda continua ecoando pelo mundo de hoje. Deus, Ele quer, aleluia, falar contigo. Deus, Ele quer ter comunhão com a sua igreja. É o desejo do Pai ter comunhão com seus filhos. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. Não nos tornemos mais agora sermos escravos do pecado. Que o pecado não tenha mais domínio sobre nós.
Diz a carta em Romanos que o pecado não tenha mais domínio sobre nós, porque libertos fomos do pecado. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Romanos capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Pois a inclinação da carne dá para a morte, mas a inclinação do Espírito é para a vida e vida eterna. A Páscoa marca o fim da escravidão. Lembra do que eu falei? O que é o símbolo da Páscoa? É o cordeiro. E o cordeiro veio para quê? Libertar. Eu gosto disso aqui, irmão. Isso aqui é fantástico, eu não esqueço. Jesus na cruz. E Jesus pronunciou algumas palavras na cruz. Uma das palavras foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Foi uma das palavras que eu tenho sede. Alguma das palavras na cruz que Jesus disse. Mas Jesus chega a uma palavra que marca, divide a história. Quando ele diz assim: está consumado. Está consumado. Ele está dizendo: Pai, eu ganhei aqueles que eram teus, eu resgatei novamente. Agora eles são livres. Eu tirei a escravidão de sobre ele, o pecado que os escravizava. Agora não tem mais domínio sobre ele. Agora eles são livres. Nós somos livres porque Jesus nos fez livre, meu irmão. Ele nos libertou. Ele nos libertou do poder do pecado, porque tragada foi a morte na vitória. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Aleluia. Ele venceu. Ele venceu. Os méritos são todos para ele. Nada sobre nós, é tudo sobre ele. Ele venceu. E hoje você levanta as tuas mãos ao céu assim, ó, mais alto que você puder. Faz assim, meu irmão. Aleluia, você é livre. Nenhuma algema mais te prende. Nenhuma algema mais te prende. Você é livre. Você é livre. Jesus Cristo te libertou da escravidão. Aleluia. Aquilo que era nos contrário, a cédula nos que era contrária, Ele cravou na cruz para te fazer livre. Comprou gente de povos, línguas e nações. Ele comprou. Ele nos comprou. E por ti, Jesus, nós somos livres. Paulo diz: não vos tornei a escravidão, porque vocês já são livres. Aleluia. A Páscoa também, ela lembra que Deus liberta com mão poderosa e cumpre todas as suas promessas. Um Deus poderoso, com mão poderosa, que cumpre todas as suas promessas. Eu e você, eu sempre digo isso, eu e você podemos ser falhos, podemos errar um com o outro, mas Deus nunca erra. Jesus Cristo foi preparado durante 30 anos. Para chegar aos 3 anos, ele ser lançado no ministério. Até o próprio Filho de Deus, ele teve que passar por um período de preparação. Para 3 anos, ele fazer história. Em 3 anos, Jesus Cristo fez que nenhum homem na terra conseguia fazer, irmão. Em 3 anos. E ele cumpriu todas as suas promessas e vai cumprir cada uma delas.
todas, tudo aquilo que Jesus prometeu para você, há de se cumprir. Tudo que Jesus prometeu para você, independente do tempo, vai acontecer. Vai acontecer. Se não aconteceu, querido, pode ficar esperando aí com paciência no Senhor, porque certamente Ele vai cumprir as suas promessas. E a Páscoa também, ela nos convida e faz um convite para nós. E qual é esse convite? Deixar para trás o Egito e prosseguir em rumo à terra prometida. Sabe por quê? Porque o povo de Israel saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Ficaram no deserto peregrinando. Irmão, vou passar o tempo aqui, que não vai ter como terminar não. E aí eles passaram ali aqueles 40 anos, mas todas as circunstâncias que eles estavam atravessando, que eles atravessavam, eles começavam a lembrar do Egito. Eles começavam a dizer, no Egito a gente tinha isso, no Egito a gente tinha aquilo, e Deus nos trouxe para morrer aqui no meio desse deserto, e começava a reclamar, irmãos, será se nós não somos a mesma coisa? Quando vem a circunstância, quando vem os problemas na nossa vida, será se nós não pensamos em recuar? Será se nós não pensamos em olhar para o Egito? Será se nós não pensamos em voltar para trás? Aliás, se voltar, né? Que para trás já. Será se nós não pensamos em recuar e voltar? Quantos de nós, querido, diante dos problemas da vida, nós pensamos igual o povo de Israel no deserto? E Deus quer que nós nos libertemos disso. Deus nos chamou, foi para entrar em Canaã, não foi para olhar para o Egito. Aleluia. Porque sabe, meu irmão, talvez você fique vislumbrado com as coisas deste mundo. Talvez você olhe para as coisas deste mundo e você diz, olha como é bonito isso, como é bonito aquilo. Olha como é tremendo isso. Às vezes você pode ir em praia, às vezes você pode ir, verdadeiramente é muito bonito as coisas. Mas aí você vai ver Paulo dizendo, aquilo que o olho não viu, aquilo que não subiu ao coração de homem algum, aquilo que os ouvidos ainda não ouviram, é o que Deus tem preparado para o seu povo. É incomparavelmente, irmão, aleluia, que Deus tem preparado para mim e para você, vai muito além daquilo que você já imaginou ou pensou, vai além da nossa capacidade de pensar, vai além da nossa capacidade de raciocinar o que Deus tem preparado para nós. Aleluia. Irmãos, é só uma deixa. A Bíblia diz que lá não haverá mais lágrimas. Aleluia. Enquanto nós vimos vislumbrando tantas coisas bonitas, mas acabamos chorando tanto nessa terra, lá não haverá mais lágrimas. Lá não haverá mais dores. Não haverá mais dor, irmãos. Oh meu Deus, cada dia que passa eu falo, meu Deus, é uma dor aqui, é uma dor lá, e as dores vão se multiplicando, os anos vão chegando e as dores vão se multiplicando também. Esse dia eu estava subindo em casa lá a escada e o joelho já não obedecia mais. Eu falei, misericórdia. E Felipe inventa de dormir lá embaixo. Eu falei, Jesus, para subir com o Felipe, o joelho não obedece mais, irmão. Mas lá, e aí quando eu estou subindo aquelas escadas, eu começo a lembrar, lá não haverá mais dor. Não haverá mais tristeza. Porque as primeiras coisas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você terá um corpo incorruptível. Aleluia, que não é um corpo que vai pegar a enfermidade, não, é um corpo incorruptível. Nós teremos. Eita Deus bom. Quem é liberto não volta mais para a escravidão. Quem é liberto? Eu nunca vi um escravo dizendo, eu vou voltar. Vou voltar a ser escravo de novo. Você imagina quando no Brasil tinha escravidão aqui? Você já imaginou algum escravo dizendo, rapaz, eu sofri tanto, mas olha, vou voltar de novo a ser escravo. Agora que eu sou liberto, vou voltar de novo. Eu nunca vi. Irmãos,
só a liberdade de Jesus, só aquilo que Ele fez por nós. Nós não podemos mais olhar para trás. Nós já temos uma marca. Fomos comprados. E essa marca é o sangue na minha vida e na sua vida. Aonde você for, o sangue de Jesus estará contigo. Você será livre, você é livre. Mais 2 pontos aqui eu termino. A Páscoa tem a mensagem, uma mensagem, aliás: vida e morte. Uma mensagem: vida e morte. Morte para aqueles a qual não tinham sangue, mas vida para aqueles que têm o sangue. Era morte para um e vida para outros. Agora a pergunta que tenho para nós nesta noite: qual a tua escolha? O que você escolhe? Vida ou morte? Estar ao lado de Jesus ou não estar? Porque não existe meio termo, irmão. A vida cristã não nos dá outra opção. Não tem como ficar em cima do muro. Eu acho que eu já contei essa historinha aqui. Quem fica em cima do muro? O rapaz estava em cima do muro e andava para um lado e para o outro. De um lado estava Jesus e do outro lado Satanás. E Jesus do lado falando: vem para cá, vem que eu quero te salvar, vem. E o rapaz nada. E de repente do outro lado Satanás estava sossegado, braços cruzados. E alguém chega para ele e fala assim: mas por quê? Jesus do lado está gritando para você vir, enquanto Satanás está lá, de braços cruzados. Aí Satanás pegou e falou para ele: porque aquele que está em cima do muro já é meu. Não precisa fazer mais nada por ele. Não fique em cima do muro, irmão. Porque às vezes nós estamos em cima do muro achando que nós estamos: eu estou do lado de Jesus hoje, amanhã eu estou... Não. Quem está em cima do muro já é dele. A mensagem da Páscoa é clara: sem arrependimento há apenas uma coisa: juízo. Sem arrependimento, depois disso vem o quê? Juízo. Mas com arrependimento e fé, o sangue do Cordeiro na nossa vida, a vida dele em nós. E a vida dele, diz a Bíblia, que é em abundância. É em abundância. Apocalipse 22:14 diz que somente os lavados no sangue terão acesso à árvore da vida. Bem-aventurados os que são lavados no sangue do Cordeiro, porque terão direito de comer da árvore da vida. E último, irmãos, a Páscoa tem um memorial, celebração contínua. A festa de Israel, ela durava aproximadamente 7 dias, na celebração da Páscoa. E ela é anualmente. Mas a vida com Cristo, o Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo, o Agnus Dei, ele é a nossa vida todos os dias. É uma celebração todos os dias. A celebração do Cordeiro Pascal é todos os dias. Sabe por quê? Porque uma vida com o Cordeiro de Deus é uma vida de renúncia. A vida com o Cordeiro de Deus é uma vida de entrega. A vida com o Cordeiro de Deus é morrer para o mundo e viver para Deus. Então é uma vida contínua, é todos os dias, é pegar a sua cruz e segui-lo. É viver uma vida de total entrega a Jesus Cristo. Não é parcialidade, é viver uma totalidade com Jesus. Então, meu irmão, a celebração do cristão, ela é contínua.
E nós, além de sermos contínuos no nosso dia a dia, nós aqui todos os meses, nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, em memorial. Ele diz: fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Eu queria que você colocasse de pé.